Olá, eu sou a Érica e este vídeo é parte integrante de um trabalho de curso de pós-graduação em Neurociências e Comportamento pela PUC-RS Online. Quando eu soube que eu poderia entregar o famoso TCC em formato de vídeo, eu pensei, por que não? Afinal, é uma maneira contemporânea de eu apresentar parte do conhecimento que eu adquiri no curso com mais pessoas. Uma ótima maneira de divulgação. Agora, como que este curso entrou na minha vida? Tem uma pessoa que é muito especial para mim. Ele é neuropsicólogo e mentor, e como ótimo mentor, ele soube me provocar. Ele disse: Érica, você atua com mentoria profissional. É essencial que você se aprofunde nos conhecimentos do funcionamento cerebral quanto aos aspectos comportamentais. E posso te falar, ele estava certo. E eu digo mais, o curso, ele é válido, ele é útil para todos nós, independentemente da área de atuação. Entender como nós funcionamos traz inúmeros benefícios. E o meu objetivo com este vídeo é te instigar e provocar para que você também busque conhecimento em neurociências e comportamento. Eu apresentarei aqui alguns conceitos que eu coloquei na minha vida e levei para a esfera profissional, para a minha atuação com mentoria. Então, eu irei relacionar a neurociência com a mentoria. E hoje é essencial, como eu disse, ter esses conhecimentos. Nós estamos em um momento bastante alarmante. O governo federal do Brasil divulgou dados do Ministério da Previdência Social. Somente do ano de 2023 para o ano de 2024, houve um aumento de 68% nos pedidos de afastamento por transtorno mental. Foram mais de 141 mil casos somente de afastamento por ansiedade. E os números de afastamento por ansiedade e depressão são os maiores dos últimos 10 anos. E dentro desse quadro foi mapeado o perfil do trabalhador. 64% composto por mulheres em torno dos 41 anos de idade. Um outro fator relevante é a Agenda 2030, um compromisso global apoiado pela ONU. E eu te pergunto, como que você, direta ou indiretamente, contribui com os objetivos ou o objetivo de desenvolvimento sustentável? Pensar nesse cenário, olhar para esse cenário é um compromisso com a nossa sociedade e conosco mesmo. Eu coloco este vídeo como uma forma de contribuição. Nos processos de mentoria, nós sempre entendemos o contexto no qual nós estamos inseridos. A mentoria busca desenvolver a maturidade e autonomia dos mentorados, promovendo o pensamento crítico e profundo, estimulando ter ideias através de provocações e inspirações. E o mentor sempre traz a experiência dele e se coloca como referência ao longo do processo. E este é meu papel aqui. E eu quero compartilhar com você uma história que aconteceu comigo há bastante tempo. Faz muitos anos eu atuava na área financeira,
Era o último dia útil do ano, uma manhã, e eu estava imputando dados em uma planilha do Excel. E um colega do departamento contábil veio tirar uma dúvida comigo. Eu o atendi. Passado o período de festas, eu retomo para o escritório, tinha uma planta com mais 60 pessoas, aquele clima ainda de Réveillon, de alegria. Eu começo a trabalhar e me deparo com um erro gravíssimo. Eu congelei na minha cadeira. Encurtando a história, o meu gestor me chamou e falou: Érica, resolve. Eu consegui reverter a situação e eu sei o exato momento em que eu cometi o erro. Foi quando eu atendi o meu colega e eu coloquei um dado na linha incorreta do Excel. Eu poderia falar que a culpa foi dele, mas isso seria me isentar da responsabilidade. Mas quantas são as pessoas que colocam a culpa nos outros e elas se deixaram se distrair? Eu tive esse aprendizado e com esta história eu aprendi sobre atividade multitarefas. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade limitada de atenção. E muitas vezes nós temos a ilusão de que nós estamos realizando várias tarefas ao mesmo tempo, quando na realidade nós estamos alternando entre uma tarefa e outra. É fácil perceber isso quando nós olhamos os acidentes de trânsito. Em torno de 50% das distrações ao volante são por conta do aparelho celular. E eu te pergunto, qual atividade que você faz com maestria, de forma automática, assim como eu realizava os dados naquela planilha, imputava os dados, e você faz tarefas simultaneamente? Você já parou para pensar no risco envolvido? O risco para você, para a empresa e para os outros? Nós temos a ilusão de que ser atividade multitarefas nos torna mais produtivos, quando na realidade, muitas vezes, nós vamos buscar alguma informação, quando vemos, estamos com várias abas abertas, com uma informação totalmente distinta daquelas que nós buscamos. A facilidade que nós temos hoje para dispersar é enorme, com smartphone, com mensagens instantâneas saltando da tela do nosso aparelho celular. Na época que eu me distraí, não tinha ainda esse tipo de recurso. Mas eu quero demonstrar para você que, independentemente da tecnologia, nós nos distraímos. E nossa mente também, com a distração, acaba entrando num processo de divagação. Tem uma pesquisa que revelou que a nossa mente divaga 46,9% do tempo. É impressionante esses dados. E a pesquisa revelou, inclusive, que no momento que a mente está divagando, nós somos menos felizes. O nosso sistema nervoso, ele tem uma capacidade de processamento de informação pequena por vez, ele não consegue processar muitas informações de uma vez só. Ter esse entendimento ajuda nos processos de mentoria. Entender como que funciona atividades multitarefas e quais são os distratores que podem ocorrer. Então, eu quero me aprofundar um pouco mais nesse assunto. Daniel Goleman é um dos professores do curso da pós-graduação. E ele fala que a nossa capacidade de manter a atenção e esquecer todo o resto fica localizada na região pré-frontal do cérebro. E essa região também é responsável pela regulação emocional e pelo controle de impulso, entre outras funções. E ele traz no livro dele, intitulado Foco, dois tipos de distratores: o distrator sensorial
que enquanto eu estou gravando esse vídeo para vocês, eu me distraí com um barulho que veio aqui de cima, e o distrator emocional. E este é mais desanimador, porque ele tem uma carga emocional envolvida. Então, quando eu trabalhava naquela planta com 60 pessoas, eu poderia estar redigindo um e-mail e ouvir meu nome. Isso chamaria minha atenção e eu prestaria atenção agora na conversa e não no e-mail. Ou seja, esquece o e-mail. Falando sobre distrações e todo esse funcionamento cerebral, é interessante entender formas que a gente pode utilizar na mentoria que nos auxilie. Então, eu já fiz várias mentorias para jovens e é comum nos processos seletivos em que eles estão passando, eles virem para a sessão de mentoria com preocupações, com ansiedade, com distratores emocionais. E eu utilizo esse recurso, esses distratores, para estratégias. Então, qual é a preocupação? É a falta de conhecimento técnico, é a falta de uma habilidade comportamental, é o receio da entrevista, e trabalho esses pontos no processo da mentoria. Ah, aplicando autoconhecimento, exercícios para que eles se preparem para o momento da entrevista, inclusive simulando este momento. E uma das coisas que ajudam, um dos exercícios que ajudam nesse momento é a prática da respiração diafragmática. A respiração diafragmática, ela atua no nosso sistema, que é o sistema chamado de parasimpático. Então, ele ajuda na nossa regulação. A regulação do nosso batimento cardíaco, a regulação da nossa pressão arterial. E esse tipo de respiração, que eu vou demonstrar aqui para você, você pode utilizar nesses momentos de grande ansiedade. Então, você foca na sua respiração, pode colocar uma mão sobre o peito, outra na barriga, no abdômen, e vai respirar de uma forma bastante calma e tranquila. Inspirando, enchendo o pulmão de ar pelo nariz, soltando pela boca, sentindo o movimento do abdômen, se expandir e se contrair, se concentrando nesse momento, focando. Essa respiração diafragmática, quando nós observamos bebês, nós percebemos a barriguinha deles subindo e descendo. É esse tipo de respiração. E eu fechei os olhos aqui porque, inclusive, ajuda a não ter um distrator sensorial, a me concentrar mais na respiração. No momento da entrevista, quando é uma entrevista presencial, eu sempre falo: aceite um copo d'água. Caso não ofereça, peça um copo d'água. Se for uma entrevista online, tenha um copo d'água. Quando nós nos sentimos ameaçados, tem uma região do cérebro que é chamada amígdala. Quando ela é ativada, ela dispara uma série de comandos para o nosso corpo. Isso é para nossa proteção. Então, o nosso cérebro ele não sabe diferenciar quando é uma ameaça física ou uma ameaça psicológica. E ao se sentir ameaçado, essa amígdala é ativada, as reações acontecem no corpo, e aí é ativado outro sistema, o sistema nervoso simpático. E esse sistema, ele faz com que você sinta seu coração acelerar, seus batimentos cardíacos ficam mais fortes, sua pressão arterial sobe. Neste momento também, o cortisol vai para a sua corrente sanguínea. Em momentos de estresse, então, o corpo produz adrenalina, noradrenalina.
Tudo isso são mecanismos para a nossa proteção. O corpo ele tenta nos proteger. O cérebro ele tem essa função de manter a homeostase, esse equilíbrio físico e químico. Só que quando isso fica em constante ameaça, né, nós sempre estamos ativos, sempre estressados, acaba levando a situações de transtorno, transtorno de ansiedade. É importante o mentor ficar em alerta num processo de mentoria, se o mentorado ele tem essa ansiedade natural e trabalhar isso dentro do processo, ou se isso está fora de uma normalidade. A mesma coisa o estresse, se o estresse está muito frequente, está muito elevado. Então, ter essa atenção para recomendar que este mentorado, que essa mentorada, procure um profissional qualificado para se tratar antes que se torne um transtorno mental. E voltando nos distratores, esses distratores emocionais, algumas vezes eles levam a pensamento de ruminação. Então, a ruminação, quando eu tenho um pensamento negativo, eu começo a ter mais pensamentos negativos. E a nossa memória, ela busca isso. Então, eu estou com um pensamento ruim, alguma coisa ruim, ela busca mais situações semelhantes para encontrar uma solução. Então, é extremamente importante trabalhar dentro de um processo de mentoria e dentro da nossa vida os aspectos positivos, aquilo que deu certo, aquilo que correu bem. Isso é essencial, trabalhar os pontos fortes da mentoria. O mentor que tem esse conhecimento, que conhece toda essa arquitetura, ele sabe fazer perguntas provocativas que não ative essa ameaça no mentorado, que expanda a, a possibilidade dele encontrar soluções, dele acessar as memórias. Então, é importante trabalhar com os sonhos, com as conquistas, dentro de um processo. E isso é um aprendizado mesmo, é uma prática que nós devemos exercitar. Algo que nos auxilia em todo esse cenário complexo de doenças mentais, de excesso de informação. Muitas vezes nós nos sobrecarregamos de informação pela facilidade que nós temos hoje com a internet, tendo uma percepção de que nos falta concentração. Mas a atenção e o foco, eles podem ser treinados. Existe uma atividade que eu gosto muito e eu realizo várias vezes ao longo do meu dia, que é a atenção plena, a mindfulness. E mindfulness é um tipo de prática que tem o foco na consciência. O objetivo específico no momento presente. E eu vou demonstrar aqui alguns exemplos de como eu realizo no meu dia a dia essa atenção plena. Então, como eu já dei o exemplo da respiração, eu vou voltar nela. Então, eu foco na minha respiração, então no ar entrando e no ar saindo. E pode ser que nesse momento venha o boleto que eu tenho que pagar na semana que vem, que é um distrator emocional. Aí eu lembro que a minha intenção, o foco da minha atenção plena é a respiração. Este momento em que eu retomo, em que eu lembro qual era a minha intenção, é o momento do mindfulness. Você pode fazer ao longo do seu dia com várias tarefas. Então, por exemplo, ao tomar banho, você sente a temperatura da água, a água no seu corpo. Foca nesse momento. Vão vir pensamentos, volta para a sensação da água. No momento das refeições, sinta o alimento, tenta descobrir os temperos presentes no alimento. Quando for fazer uma caminhada, sinta o vento no rosto. Então,
Essa prática, ela pode ser realizada várias vezes ao dia. E qual é a orientação que eu te dou? Tenha lembretes para que esse tipo de meditação se torne um hábito. Então, coloque lembrete no aparelho celular quando for almoçar, coloque lembrete no banheiro, coloque lembrete para que você desenvolva esse hábito. E uma vez que esse hábito ele é estabelecido na sua vida, você vai perceber que esse comportamento de ter consciência da intenção na tarefa que está realizando, que quando a mente divaga, você volta mais rápido. Então, aquele momento de abrir várias abas e se perder do que estava fazendo e nem ver o tempo passar, isso diminui. Então, é um treino bastante eficaz para todos nós e eu recomendo. Interessante que esses exemplos que eu estou compartilhando contigo e essas práticas, inclusive a prática da atenção plena e de pausas ao longo do dia, elas contribuem para que você desenvolva a inteligência emocional. Um dos pilares da inteligência emocional é a autoconsciência, perceber as suas emoções. E a atenção plena, ela colabora nesse sentido. Ela também ajuda a regular as emoções, porque ela fortalece o circuito para que as suas emoções não te dominem e você dê respostas mais elaboradas e menos impulsivas. E um outro pilar da inteligência emocional é o autogerenciamento. Então, a partir do momento que eu percebo e que eu me conheço, eu conheço as minhas emoções, fica mais fácil de gerenciar. Inteligência emocional não é fugir de conflito, é saber lidar com conflitos. Não é não estar estressado, porque o estresse ele existe, ele vai continuar acontecendo, você vai continuar sentindo aí seu coração algumas vezes bater mais forte e sua pressão arterial subir. O que não pode acontecer é, como nós falamos, isso se tornar frequente na sua vida, porque pode te adoecer. Então, esse pilar da inteligência emocional, que é o autogerenciamento, também é trabalhado com esses exercícios, promovendo mais saúde, melhores relações com as pessoas, desenvolvendo outras habilidades a partir de então. Eu espero, sinceramente, que eu tenha conseguido cumprir com o meu objetivo de te instigar e provocar a buscar mais conhecimento em neurociências e comportamento, assim como eu fui provocada um dia. Eu trouxe exemplos da minha vida, relacionei com a mentoria e você pode relacionar os aprendizados que você adquirir com a sua atividade profissional também servindo de exemplo e de referência para outras pessoas. Desejo que você tenha muita saúde, sucesso e um forte abraço.